Eu estava falando para as minhas amigas aí que hoje tomamos um café junto lá. Pô, Hoje é já verdade. conversamos Que bastante, beleza, com bastante ideia, foi uma beleza. Foi ótimo. beleza. Que Bem, meus bom. amigos, minhas amigas, boa noite a todos, a todas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje é 1º de novembro de 2023. E hoje, nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é o primeiro livro, né, que Chico psicografou de Emmanuel. Nós estamos estudando o capítulo 21, Civilização em Crise. E hoje nós vamos começar a estudar o item 21.2, na dependência da guerra. Falar um pouquinho de guerra, coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe do que se trata, porque é coisas do passado, né? As guerras. Olha só que coisa, né? O tempo passa, mas os problemas continuam aí. Estamos vivenciando 2 guerras que têm realmente trazido muita dificuldade para muitos dos nossos irmãos. Mas aqui a gente vai fazendo o possível, vai rezando, pedindo a Deus que abençoe, que nos fortaleça e que dê bom discernimento a essas pessoas. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, sim, estamos aqui reunidos, Senhor, com uma grande família que somos, a te agradecer as bênçãos, a te agradecer, Senhor, pela possibilidade desses estudos, dessas reflexões que tanto nos ajudam. Que a tua paz, que a tua misericórdia recaia sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos parentes e amigos, sobre cada um de nós, e que a gente possa, Senhor, continuar caminhando, trabalhando, estudando, para divulgar esse evangelho e também promovermos a nossa reforma moral. Também te pedimos, ó Pai, nesse momento, pelos nossos irmãos que se encontram em grandes dores, encarnados e desencarnados, que todos possam ser envolvidos pelo teu consolo, pelo teu esclarecimento, pelo teu amparo e teu amor, Senhor. E assim envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, o som está bom para vocês? Está legal o som? Está todo mundo ouvindo, né? Então, vamos começar aqui o nosso estudo do livro Emmanuel, capítulo 21, Civilização em Crise, item 21.2, na dependência da guerra. E Emmanuel começa assim: terminada a última guerra, todos os povos ponderaram a necessidade de paz. Ele está falando terminada a última guerra, a primeira guerra. Porque esse livro foi escrito em 38, 1938, e a segunda estava começando a aparecer. Então, a última guerra para ele foi a de 18, a primeira guerra. Terminada a última guerra, a de 1918, foi a Primeira Guerra Mundial, todos os povos ponderaram a necessidade de paz dentro de uma política regeneradora. É isso aí que todo mundo pensa, né? Quando termina uma guerra, agora vamos entrar em paz, vamos fazer acordos, é assim? Buscar regenerar, buscar auxiliar os que estão sofrendo, a reconstrução dos países destruídos. Sempre vem esse pensamento, né? Esgotadas e empobrecidas as nações europeias, que depois de uma guerra, os povos dos países ficam pobres, né? E ainda mais ficam pobres e sabendo que precisam gastar muito para reconstruir. Tem essa dificuldade. Então, esgotadas e empobrecidas as nações europeias idealizaram tratados, conferências, institutos que equilibrassem o continente, prevenindo-se contra a possibilidade de futuros arrasamentos. Quer dizer, prevenindo-se contra a possibilidade de futuras guerras.
Alterou-se a carta geográfica do mundo europeu, quer dizer, as fronteiras se modificaram, repartindo-se colônias, criou-se uma literatura antibélica, antiguerra, né? Iniciaram-se novas experiências políticas com a formação das repúblicas soviéticas. Mas a verdade é que cada país multiplicou os seus organismos de guerra. É aquilo que nós já estudamos aqui, a tal da paz armada. Porque, como nós sabemos, né, que a Alemanha ela foi muito humilhada após a Primeira Guerra Mundial. Teve aquele Tratado de Versalhes, né, que retirou dela vários territórios, as fronteiras se modificaram, muito do território alemão foi parar nas mãos de outros países. Então, houve uma modificação geográfica da Europa. Surgiram, né, novas experiências políticas, vai surgir, aí, como nós já falamos, com mais intensidade, o fascismo, o bolchevismo, não é? Mas aquela ideia da paz, né, de buscar fazer um movimento voltado para a paz, ficou muito baseado na seguinte: quem pode mais sonha com a paz. Era a tal da política armada. Né? Então, na realidade, o que aconteceu é que as grandes potências multiplicaram os seus organismos de guerra. Um minutinho, gente. Então, as potências se tornaram mais poderosas, belicamente, podemos dizer, através dos armamentos. Cada qual pensou na paz, trabalhando na sombra para as lutas do porvir. Então, esses países buscaram aumentar o seu arsenal bélico para fazer o que Emmanuel falou anteriormente, promover a tal da paz armada, porque quanto maior for o meu arsenal bélico, ninguém vai se atrever a invadir as minhas fronteiras. A ideia é essa. Eu sou poderoso, eu tenho um armamento poderoso, e aí eu mostro as minhas armas. E o outro do vizinho não vai se atrever a invadir o meu território, porque senão ele vai ver do que eu sou capaz. É o que ele falou, ele fala aqui, cada qual pessoa da paz trabalhando na sombra para as lutas do porvir. E quando, depois de anos a fio de conversações diplomáticas, aquelas conversações que levam lugar nenhum, como estão acontecendo agora, não é? Não estão aí conversando? Um monte de nações conversando. Tem adiantado alguma coisa? Não. Nenhuma resolução passou. Ninguém está preocupado com as pessoas que estão sendo vítimas das bombas. Ninguém está preocupado. Estão jogando conversa fora lá, na ONU. Na verdade, ninguém está preocupado se os soldados estão morrendo na guerra, porque Israel, com a guerra, está perdendo soldados. Não é verdade? Todo exército que vai para a guerra está perdendo soldados. Soldados têm famílias, têm mães, têm pais, não é verdade? Tem filhos, tem esposas. Tem alguém pensando nisso? Não. Ninguém pensa nos soldados. O comandante em chefe fica lá apertando o botão e dando ordem. Os soldados se explodindo, morrendo na guerra. Da mesma maneira, do outro lado, tem a população palestina, que também ninguém está preocupado. Então, ficam os dois, né? Um lado, ou já é outro lado, realmente, um atirando pedra no outro. Mas ninguém está preocupado com os soldados que morrem, deixam suas famílias. Preocupado com isso. Então, eles ficam ali com aquelas conversações diplomáticas,
vamos dar uma pausa, vamos acertar. Não, mas eu só assino se você assinar, eu só assino se você entregar isso, se você entregar aquilo. E quem não tem nada a ver com isso está morrendo. Está morrendo, está morrendo, está morrendo. Né? Quantos órfãos ficarão dos dois lados? Quantos pais morreram na guerra? Quantas mães morreram na guerra? Não é? Quantas crianças? E toda guerra é assim. Os líderes estão lá discutindo de acordo com a vaidade deles. E as tropas, a população, é que sofre. Quantos soldados vão ficar aleijados? Não é? Vão ficar aleijados, terão suas vidas prejudicadas. Quantos? Ninguém pensa nisso. Aí ele diz aqui, e quando, depois de um desafio de conversações diplomáticas e de citações de determinados artigos dos supostos estatutos da tranquilidade coletiva, caíram os sonhos de um desarmamento geral e diminuíram em eficácia os processos da Sociedade de Genebra, o mundo viu aterrado, aumentar os efetivos das Forças Armadas das nações. Então, após a Primeira Guerra, surgiram Tratado de Versalhes, vários tratados. Vamos desarmar, vamos fazer a paz, vamos acabar com a guerra, mas era só da conversa para fora, porque por baixo estava todo mundo aumentando o número de armamentos, esperando o vislumbre de uma nova guerra. E ficaram lá nas conversações diplomáticas, que não deu em nada. O que aconteceu? Aumentou-se os efetivos das Forças Armadas de todas as nações. Vê-se mais que nunca que toda a vida do Ocidente depende da guerra. Milhares de operários têm suas atividades postas ao serviço da manufatura das armas homicidas. E aí, né, o que a gente vai ver? A indústria toda voltar-se para a construção das armas, dos tanques, né? De tudo aquilo que é necessário para a guerra. Porque já se sabia que ia estourar uma guerra. Então, começa a produzir navios, submarinos, né? Que a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial. Aviões, a indústria toda se volta para isso, para a indústria do armamento. Quantos ficaram bilionários com isso? Né? Porque essas indústrias da guerra têm donos. Têm donos. Existem muitos desses homens que insuflam a guerra para poderem quê? Produzir armas. Porque ele vive disso. Lembra daquele filme O Senhor da Guerra? Que era aquele homem que vendia armas, né? Vendia os senhores da guerra. Vendem arma para todo mundo. Vendem arma para todo mundo. Agora, alguém produz. E o Brasil tem uma indústria armamentista muito poderosa. Muito poderosa. Vendia armas, caminhões, tanques, jipes, né? Tem várias. Tem até um nome engraçado, tá? Não sei se é Taurus, os carros de guerra, né? Carros de guerra. O Brasil produz isso, produz e muito. Tinha, não sei se ainda existe, Ingesa, que era a empresa de armas. Então, o Brasil é um grande produtor de armas, né? Carros de combate, tudo mais. Então, isso dá dinheiro, muito dinheiro, né? Porque todo dia tem guerra. E milhares de operários têm suas atividades postas ao serviço da manufatura das armas homicidas. Milhares de homens estão empregados, homens e mulheres, tá? Muitas mulheres, durante esse período, vão trabalhar nas fábricas. Milhares de homens estão empregados no trabalho de militarização.
construção, fabricação de uniformes também, uniformes para os soldados, isso também entra na indústria da guerra, né? Porque os soldados têm que ter uniformes. Milhares de criaturas se movimentam e ganham pão cotidiano nas indústrias guerreiras para a construção também de cabanas, não tem os soldados? Não tem aquelas cabanas, né? Que no campo eles usam, tudo vai ser fabricado. Remédios de soldados da guerra, uniformes, material de campanha, armas, transporte, munição, aviões, navios, barcos, lanchas, tudo isso, tudo que envolve a guerra vai ser construído e muita gente vai ganhar dinheiro com essa indústria armamentista e com tudo aquilo que envolve os utensílios de guerra, né? E nós vamos ver também a tecnologia avançar nesse período de guerra, porque tem aí os sistemas de detecção, não é? de aviões, de armamento, tem todo esse sistema também antiaéreo, né? Como é que chama? Que os submarinos levam, e os navios também, para detectar se vem míssil. Aqui na cabeça está esquecendo agora. Radares, os radares. Os radares, toda essa tecnologia vai se desenvolver para poder deixar as coisas bem, né? Material de camuflagem, tudo isso. Então, vai ser muita gente vai ser empregada. Depois da guerra, muita gente vai ficar desempregada. Porque essas indústrias vão frear o povo depois da guerra. Aí é aquele bando de gente desempregada, né? Tem até uma história interessante nos Estados Unidos, que quando os homens vão para a guerra. Então, as mulheres, elas são empregadas nas indústrias da construção de aviões. Coisa que antes o trabalho era só de homens, a mão de obra masculina está na guerra. Fica faltando mão de obra. Então, as indústrias americanas começam a contratar mulheres para trabalharem nas fábricas, ajudando a construir armas, aviões, tudo que for necessário. As mulheres vão ter um destaque na indústria desse período de guerra. Elas vão substituir a mão de obra masculina. Só que depois da guerra, os homens voltam e vão para a indústria. E muitas mulheres que estavam durante aqueles 4, 5 anos sustentando suas famílias, porque muitos dos maridos morreram, ficam desempregados. Tem até uma coisa muito interessante, eu lembro dessas coisas, eu gosto de contar. Quando começa a guerra, nos Estados Unidos havia uma liga de beisebol muito famosa, muito intensa, porque o beisebol é um dos esportes americanos, né? E as pessoas lotavam os estádios para ver os jogos de beisebol. Com a guerra, muitas das ligas perderam seus soldados, seus atletas, porque muitos foram para a guerra. Então, criou-se uma liga feminina de beisebol. E as mulheres formaram times de beisebol, que foi o maior sucesso durante a guerra. Porque o pessoal gostava de esporte ia ver as mulheres jogando beisebol, e jogavam bem. Algumas ficaram muito famosas. Quando acaba a guerra, o que acontece? Essas ligas femininas de beisebol acabaram. O beisebol passou a ser um esporte masculino e muitas mulheres que estavam, né, muito bem nesse esporte ficaram frustradas. Teve mulheres que tiveram grandes depressões, porque ninguém mais queria, nenhum empresário queria mais administrar um time feminino de beisebol, porque os atletas voltaram, os que sobreviveram, né? Então, foi um grande choque para as mulheres o encerramento da Liga Feminina de Beisebol dos Estados Unidos depois da guerra. Como também muitas mulheres tiveram que deixar a indústria
porque agora os homens estão voltando e ocupando o lugar delas. Então, a gente vai ver certas situações que vão acontecer durante a guerra, né? E pós-guerra também. Aí, no 21.3, ele diz assim, a sentença de destruição. A civilização está em crise, porque conheceu a sua sentença de destruição. A guerra, no seu mecanismo industrial, econômico e político, é imprescindível e inevitável. Por que ela é imprescindível? Por causa da economia. A guerra faz a economia crescer. Entendeu? Quando ele diz é imprescindível, porque a indústria vai se movimentar com a guerra. E é inevitável, porque as forças políticas estão muito acirradas. Então, eles sabiam que a Segunda Guerra ia explodir. Num tempo muito curto entre a primeira e a segunda. Foram só 18 anos, mais ou menos. Porque com a cessão do Partido Nazista, já está praticamente anunciada a Segunda Guerra. Mas era também, entre aspas, necessária para o quê? Para ativar a economia. Entendeu? Então, ele diz aqui, a guerra do seu mecanismo industrial, econômico e político é imprescindível e inevitável. Comunismo e fascismo das suas posições ideológicas só poderão apressá-las. Aqui ele fala comunismo e fascismo, mas isso aqui, hoje, olhando bem, o comunismo não estava visando, não era uma força tão atuante para iniciar a Segunda Guerra. Não era. Na realidade, a força atuante para iniciar a Segunda Guerra era o fascismo de Mussolini, o fascismo italiano, o fascismo já alemão e o nascimento do nazismo. Né? Então, na realidade, as forças que estavam atuando para iniciar a Segunda Guerra Mundial era o fascismo, que tinha crescido muito, principalmente na Itália, nós falamos semana passada, esse fascismo que já estava tomando conta da Alemanha e o crescimento do nazismo, uma liderança muito forte de Adolf Hitler. Então, na realidade, a gente diz aqui, comunismo e fascismo, nas suas posições ideológicas, só poderão apressá-la. O comunismo não. Não tinha essa força essa época. Mas se o fascismo era muito forte na Europa, muito forte, tá? Desde a Primeira Guerra, muito forte. E se espalha pela Alemanha e encontra no nazismo uma força que estava pedindo ajuda, que encontrou no fascismo, o nazismo encontrou no fascismo tudo que ele precisava, para eclodir e causar a destruição que ele causou. Eu trouxe aqui o texto, já que a gente está falando de guerras, né? Eu trouxe aqui um texto para a gente falar um pouco mais dessas guerras que estão sempre acontecendo, né? De tempos em tempos estoura uma guerra aí. Agora nós temos uma aí que está começando. Já vimos lá um dos líderes, né? Dizendo que acha que essa guerra vai ser longa. Hoje eu vi. Ele dizendo, acho que a guerra vai ser longa. É tudo que a gente não precisa, né? Porque a guerra da Ucrânia era uma guerra para acabar durante um mês, não era isso? Quando Putin invadiu a Ucrânia, ele invadiu a Ucrânia com a ideia de fazer uma guerra num mês, né? Invadiu a força que ele tinha e acabar com a guerra em um mês. Já vai aí para 1 ano e 6 meses. Repararam que ninguém fala nela agora? Essa outra também tem cara que não vai parar nem tão cedo. Então, nós temos aí 2 guerras acontecendo e que não é nada bonito, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Eu trouxe esse texto aqui. Guerras. É um texto de Divaldo Pereira Franco, tá? O Divaldo todo mundo conhece. Ele é um médium e conferencista espírita.
E o texto é Guerras. E ele vai dizer assim, Divaldo, quando Allan Kardec organizou o Livro dos Espíritos, porque ele não escreveu o livro, né? Nós sabemos disso. A mensagem é dos Espíritos. Ele apenas organizou os textos. Eu acredito que todo mundo esteja vendo, né? O texto. Então, quando Allan Kardec, porque tem muita gente que diz, Allan Kardec escreveu, ele não escreveu nada. Ele organizou, porque os textos são dos Espíritos. E o publicou em 1857, na sua primeira edição, em 1860, na segunda edição definitiva, por orientação dos mentores da humanidade, iniciando a codificação do Espiritismo nos seus aspectos científico, filosófico e moral, dedicou Allan Kardec um belo estudo sobre as leis morais que devem viger na sociedade, né? Então, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, por orientação dos benfeitores, né, foi dedicado ao mundo, né, através dessa obra, um estudo sobre a terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, as leis morais. Eu vou estar estudando no livro Paulo Tassi, as leis morais, e todos os sábados, às 16h15. E essas leis morais são as leis que devem viger na nossa sociedade, e a que todos devemos estar submetidos. No referido estudo, estabeleceram os espíritos que a lei natural é a que expressa a lei divina, portanto, a lei de Deus, da qual se derivam outras leis de natureza ética e que, através dos tempos, vem propondo o progresso e a ordem da sociedade. No passado, vultos notáveis nos diversos campos, especialmente no filosófico e religioso, têm proclamado regras que mais tarde se consolidaram, como de justiça, de sabedoria, de moral, de solidariedade e, finalmente, de amor. A Jesus, o nosso mestre e guia, coube a tarefa de demonstrar que o amor de Deus emana e é a fonte geradora de vida, e que, por isso, essa é a mais importante de todas, ao iniciar-se pelo amor a Deus. Fundamentando-se nessa lei fundamental para a felicidade dos seres humanos, o Espiritismo proclama a caridade como sol sublime onde ele se expressa. Arrancou a esmola, o Espiritismo, né? Arrancou a esmola do sentimento solidário e propôs transformar suas migalhas em salários dignos, de tal forma que a igualdade pudesse abraçar todos os indivíduos, num só movimento, dando lugar ao surgimento da solidariedade e seus derivados. Deteve-se o insigne pedagogo, Allan Kardec, também nas leis de destruição, cujos fatores sempre conspiram contra o bem e a plenitude, sendo esses flagelos destruidores muito comuns em todas as épocas. Entre eles destacam-se as guerras, conforme a questão 742 do Livro dos Espíritos. Porque a guerra é um dos flagelos destruidores, muito comuns em todas as épocas. E desde que o mundo é mundo, desde que um grupo se formou de um lado e outro grupo se formou do outro lado, os homens se digladiam para retomar o espaço do outro, né? Para um grupo submeter ao outro. Na época de Abraão, quantas guerras existiram? Na época de Moisés, quantas guerras existiram? Na época de Jesus, quantas guerras existiram? No período medieval, várias guerras existiram, principalmente as guerras religiosas, né? Que se tornaram as mais cruéis, nós sabemos disso, né? Vejam, lembre-se das cruzadas. No período moderno, quantas guerras existiram? No período contemporâneo, que é o nosso, já perdemos até as contas. Falamos ainda agora que tínhamos 2 guerras, né?
aquela da Ucrânia e essa agora da Palestina, mas na realidade, vai até a África para ver quantas guerras existem ali entre aquelas pessoas. Então, a guerra se tornou uma coisa comum em todos os exemplos. Mas não podemos esquecer que ela é um dos flagelos destruidores, às quais nós até temos nos acostumado. A gente, antigamente, quando o pessoal vai ter uma guerra, esse pessoal, oh meu Deus, uma guerra. Hoje em dia, quando a gente liga a televisão, diz assim, mais uma guerra aí. Né? E aí, na questão 742 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos assim, qual a causa que leva o homem à guerra? E aí os espíritos respondem, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Essa resposta é fantástica. Estou explicando o quê? Que a humanidade que ainda se encontra no terceiro, né, nível, que é o nível dos espíritos imperfeitos, que esse homem que ainda é perfectível, e esse homem ainda tem essa sua natureza animal, primitiva, ainda muito forte. E a natureza espiritual dele, que muitas vezes ela até desconhece, né? Porque todos nós somos espíritos mortais, mas tem gente que tem uma dificuldade terrível de entender isso. Essa natureza espiritual fica em segundo ou terceiro nível. Então, ele ainda deixa aflorar muito forte a sua natureza animal, primitiva. Então, os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, apresentam ainda uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E a satisfação das paixões. Eu quero ser rei, eu quero ser um grande ditador, eu quero ser um Deus com letra minúscula, eu quero submeter os outros povos, eu quero que eles me sirvam, sejam meus escravos. Eu quero mostrar para o mundo o quanto sou poderoso, o quanto sou temido, e aí ele esquece também daquele detalhe, e o quanto eu sou odiado. Então, esse é o detalhe, o que causa a guerra, o que leva o homem à guerra. É a predominância da natureza animal ainda sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Só com o tempo, só com o progresso, só a partir do momento que o homem se conscientize da sua natureza espiritual, é que essas guerras irão diminuindo, mas vai levar tempo. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. Lembra do duelo? O homem, de repente, ouvia o outro dizer alguma coisa para ele que o desagradava. Na mesma hora, ele pegava suas luvas, esbotefiava. E não, batia, a palavra não está saindo agora. Batia com a luva no rosto do outro e dizia assim, vamos nos encontrar a tal hora e tal lugar, leve suas armas e seu padrinho. E aí entrava no duelo, né? Então, é isso aí. Era assim. Às vezes eram por questões econômicas, sociais, as questões sentimentais. Esbofetear, a palavra é essa, né?
Então, ele pegava e esbofeteava o outro. E até aquelas coisas, tirava a luva, batia com a luva assim do rosto, e lá iam os dois para o campo de morte. E lá duelavam, um matava o outro. Muitas vezes, no período que isso aconteceu, mais intenso, ninguém era preso. O que sobrevivia era considerado o grande astro, e o outro ia para a cova. Né? Então, o orgulho, a paixão, a vaidade, ele me ofendeu, não posso dormir com isso, vamos lá. Aí cada um, ainda tinha o padrinho que levava as armas, tinha aquela coisa, aquela cerimônia toda, né? Do duelo. Né? Então, nesse período, né, no estado de barbárie, assim também eram os povos. Só conhecem o direito do mais forte. Daí, porque para eles a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Aí eu li isso aqui. Olha só, gente. À medida, olha esses dois últimos períodos aí. Olha esse aqui. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. Aí a gente pensa no que a gente está vivendo agora, 2023. Ela tem sido menos frequente? Quase toda semana estoura uma guerra aí, ou pelo menos um ameaço de guerra. Porque ele evita suas causas? Não evita. A gente está vendo aí a ONU, os caras, para assinar um documento, para tentar parar a guerra algumas horas, alguns dias, para poder deixar entrar ajuda, ninguém aceita, ninguém assina, porque um quer isso, outro quer aquilo, e ninguém pensa no que está sofrendo. Vaidade, pura vaidade. Esse é o vício que eu mais gosto, da quem viu aquele filme Advogado do Diabo, né? Quando a entidade do mal fala vaidade, vaidade. Esse é o vício que eu mais gosto, que é o que ele mais utiliza para ele acabar, né, com as pessoas. E olha essa última frase. E quando a guerra se torna necessária, isso para as nações que mais progrediram, o homem sabe fazê-la com humanidade. A gente está vendo as guerras sendo feitas com humanidade? Claro que não. Joga-se a bomba e azar de quem está lá de baixo. Ninguém está preocupado se está destruindo um prédio, uma vila de casas, crianças inocentes dormindo nos berços, crianças nas creches. Ninguém está preocupado. Invade-se a casa dos outros com facões, arranca a cabeça das crianças, ou então joga-se uma bomba num prédio, destrói tudo. Ninguém está preocupado, ninguém está realizando guerra, né, com humanidade. Então, quando a gente lê isso, à medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque o homem evita as causas que o levam à guerra, por isso que tem menos guerra. E quando não tem outro jeito, ele faz essa guerra com a humanidade. Aí eu paro. Então, a gente não progrediu o suficiente, porque ele diz, à medida que o homem progride, tem menos guerra, e quando tem, ela é feita com humanidade, aí a gente para, peraí, tem nível de progresso nós estamos. Porque a gente não está vendo o homem evitar causas para a guerra. Qualquer tererezinha está ameaçando guerra e fazendo guerra. E está fazendo guerra com total desumanidade. Então, qual será o nosso nível de progresso em relação a essa resposta dos Espíritos, da questão 742 de O Livro dos Espíritos? É para a gente pensar. É para a gente pensar. Porque está aqui. À medida que o homem progride, a guerra é menos frequente e é feita com mais humanidade, quando se pode evitá-la. Que nível de progresso que nós estamos? Ah, agora eu entendi. Emmanuel disse assim,
num outro momento, nós estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Ah, agora eu entendi. Agora eu sei que nível de progresso nós alcançamos. Neste momento, a civilização encontra-se na terrível encruzilhada de uma guerra. Isso era 1938, em face dos fatores destruidores que estão em jogo e as ameaças entre as grandes nações, vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ela está quase ali na esquina da Segunda Guerra Mundial. Ademais das que já se vêm arrastando dolorosamente, esmagando povos que lhe padecem a injunção, gerando tormentos em todo mundo, treinamentos belicosos em algumas fronteiras prenunciam calamidades terríveis para o ser humano. Na realidade, eu falei aqui, neste momento a civilização encontra em terrível encruzilhada de uma guerra. Eu falei como se o texto fosse do Emmanuel, desculpe, não é do Emmanuel, é do Divaldo. Então, o Divaldo não está se referindo aqui à Segunda Guerra Mundial, não. Ele está se referindo da possibilidade de novas guerras, e, quiçá, até de uma terceira. Né? É isso que esse texto aqui é do Divaldo. O Divaldo diz, neste momento, olha, esse texto é de 2022, neste momento, a civilização encontra-se na terrível encruzilhada de uma guerra. Aqui já está acontecendo a guerra da Ucrânia, né? Com a Rússia, em face dos fatores destruidores que estão em jogo e as ameaças entre as grandes nações. Então, isso aqui está sendo já... Ele está falando em relação à guerra da Ucrânia, mas sem imaginar dessa guerra agora, que estourou agora em agosto, né? Mas foi agosto. E essa invasão aí do Hamas de Israel. Ele falou sobre a guerra da Ucrânia, sem pensar que tem essa agora. Está sendo anunciada como uma grande guerra naquela região, né? Ele está fazendo um prenúncio, é quase como uma revelação. Estamos na encruzilhada de uma guerra, que é a guerra da Ucrânia, com a Rússia, mas, né, já vislumbrando, de repente, uma revelação, e que talvez venha se estourar uma próxima. Ademais das que já se vêm arrastando dolorosamente, esmagando povos que lhe padecem a injunção, gerando tormentos em todo o mundo, treinamentos belicosos em algumas fronteiras, prenunciam calamidades terríveis para o ser humano. Que é aquele pessoal, aqueles países que estão ali próximos, que a gente está falando da guerra da Ucrânia, ninguém está falando da guerra atual, daqueles países que estão próximos ali à Rússia, muitos daqueles países ali, Polônia, né, estão armando as suas fronteiras, com medo de que esse conflito Ucrânia e Rússia se espalhe para os territórios vizinhos. Então, muitos daqueles países ali já estão se armando para evitar, tentar deter a fúria, né, bélica daqueles dois países. Mas agora nós temos um novo conflito, que o Divaldo não imaginava. E a mesma coisa está acontecendo. Egito, Líbano, Síria, os países vizinhos ali também já estão se armando suas fronteiras, levantando suas orelhas, esticando seus olhares, com medo que aquela guerra se estenda para seus territórios. E o que cada país desse está fazendo? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o que foi feito em véspera da Segunda Guerra Mundial, que eu mando isso aqui, ó. Mas a verdade, isso em 1938 ele disse assim, mas a verdade é que cada país multiplicou os seus organismos de
guerra. Então, aqueles países da Europa que já sentiam a aproximação da Segunda Guerra estavam o quê? Se armando para enfrentar a catástrofe que viria. O que está acontecendo agora com aquela região ali, né? Com a região, os países próximos à Rússia? Eles estão também, né, se armando, se preparando com medo de que essa guerra se estenda para os seus territórios, né? Então, está todo mundo ali tomando cuidado, buscando, né? Bielorrússia, Polônia, Hungria, Romênia, Moldávia. Está todo mundo tomando cuidado, todo mundo se armando. E agora, nessa guerra que nós temos aí, o que está acontecendo também? Esses países, Jordânia, Líbano, Iraque, Irã, o que eles estão fazendo? A mesma coisa que foi feito lá em 1938, cada um cuidando de proteger as suas fronteiras e fazendo o quê? Fazendo feliz a indústria armamentista, porque eles estão multiplicando os seus organismos de guerra. Os senhores da guerra estão vibrando. Duas guerras acontecendo ao mesmo tempo. Quantas armas eles terão para vender? Quantos instrumentos de guerra? Desde da vasilha que o soldado come, a ponta que ele vai calçar, a bala que ele vai tirar. Tem gente rolando de rir, dando palmas, porque estão para ficar muito milionários. E se assombra. A guerra, diz o Divaldo, é o fruto espúrio dos sentimentos que decorrem da evolução do ser. Então, a guerra é o fruto espúrio dos sentimentos que decorrem da evolução do ser. Herança, a guerra é herança do primário instinto de conservação da vida. O ser tem o egoístico dominador e a nada respeita no comportamento, tornando-se belicoso e perverso. Necessitamos com urgência voltar a viver os ensinamentos de Jesus e aprender a amar. Precisamos com urgência voltar a vivenciar os ensinos de Jesus e aprendermos a amar. Porque senão os conflitos armados irão proliferar. E só tem um beneficiário disso tudo: os senhores da guerra, os que promovem a guerra, os que sustentam a guerra. Esse é um artigo originalmente publicado no jornal à Tarde, coluna Opinião, em 25 de agosto de 2022. Alguém tem alguma coisa a acrescentar a esse texto do Divaldo? Está tudo certinho? Eu achei esse texto do Divaldo muito inspirador. A gente sabe, né, Rose, que para ver Fala algo, Nise, não dá para a gente ouvir. A gente sabe que na lei do progresso é necessário a destruição para a construção do número, mas é terrível, né? É terrível a gente pensar
que uma guerra é, é, é fruto nossa falta de amor, né? Lembra que Jesus falou? A necessidade do escândalo, mas ai daqueles que o patrocinarem. Né? É, é triste. É triste, tá? E É só triste, é triste. quem lucra com isso são os senhores da guerra. Aí a gente fica pensando, se preciso, é que nós estudamos no Evangelho hoje à tarde, se é necessário chegar, né, Carmen, né, Eloá? Me auxilia aí se eu falar de forma. Se é necessário chegar, ainda do Cineia também estava no estudo, se é necessário chegar ao mal extremo, ao egoísmo extremo, para a gente ver a necessidade de mudança, De mudança. né? De mudança de comportamento, mudança de sentimento. É muito triste, porque a gente não está indo pelo amor, a gente só está indo pela dor, né? Buscando a dor, exatamente. A escolha da dor é nossa. É nossa. O mais triste é isso. É nossa. E Deus não quer que a gente escolha vá pela dor. Não quer. Não quer. E é nossa. O mais triste é isso. Você sabe que isso pode te destruir, pode atrasar o seu progresso evolutivo, mas a gente escolhe isso. É que é o mais difícil de entender. Ninguém quer conversar, ninguém quer tentar contemporizar. Não quer. É o orgulho, é a vaidade, que leva à destruição. Né? Aí é que eu lembro daquela frase que eu nunca vou esquecer daquele filme. Né? Vaidade, vaidade, esse é o vício que eu mais gosto. E é assim que caminha a humanidade. Né? Por isso que, de volta aí, precisamos voltar a abraçar, a estudar os ensinos de Jesus, para que a gente, uma dor maior não se forme à nossa volta. Fala, Carmen. Então, a gente estava estudando o egoísmo, né? Hoje. Isso que eu ia falar. Aí a gente leu Apocalipse. as questões aqui do egoísmo, e essa que a Denise está falando aí é exatamente a 916, quando os espíritos falam assim: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal. Muito mal. Resposta dos espíritos: muito mal. Para quê? Compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então, os espíritos dizem que é necessário esse mal extremo para que os homens comecem a aventar, né, a necessidade de tirar isso. Ou seja, essas guerras que estão acontecendo, principalmente no Oriente Médio, nossa mãe, o mal é o excesso, é o exagero, é o. Como é que se diz? É o cúmulo da maldade, como você bem falou aí. Eu não estou nem aí se explode, eles querem acabar. E não importa se tem hospital, se tem creche, se tem criança dormindo. Não Moralidade importa. zero. Humanidade zero, não importa. Então, é preciso, como eles falam aqui, que produzisse muito mal, o que eles estão dizendo aqui, os espíritos, para que esse mal comece a mexer com a mente das pessoas. Depois que destruiu tudo, acabou um povo, acabou o outro, é preciso que aí tem aquela lição do Evangelho. É necessário que haja o escândalo. Ai de quem o escândalo começar, mas é necessário. É preciso crescer até mais aonde? Pois é. Para a gente já chegava por aí, mas para eles não. Para eles não. É tipo assim, para o fundo tem espaço ainda. É uma coisa terrível, né? Vamos encerrando o nosso texto aqui. Aí ele diz aqui, aí voltando a Emmanuel. Ainda há pouco tempo,
Ainda há pouco tempo, um jovem europeu exclamava para um colega americano: ai de nós, se nos prepararmos pelo estudo para a luta de nossas próprias edificações. Bem sabemos que o Estado exigirá amanhã as nossas vidas. Temos de rir e beber para esquecer essas fatalidades irremediáveis. Olha como esse homem pensa. Ai de nós, se nos prepararmos pelo estudo para a luta de nossas próprias edificações. Bem sabemos que o Estado exigirá amanhã as nossas vidas, quer dizer, serão convocados para a guerra. Sabemos que o Estado exigirá amanhã nossas vidas. Temos de rir e beber para esquecer essas fatalidades imediatas. Então, é o seguinte, eu sei que talvez, devido às guerras, o Estado amanhã vai me convocar para eu ir à guerra. Então, o que eu posso fazer agora? Vamos rir e beber para esquecer essas fatalidades irremediáveis. Aí diz Emmanuel assim, esta observação, rir e beber, caracteriza, de fato, as calamidades morais da sociedade moderna. Porque ele está dizendo, né? Ai de nós, se nos prepararmos pelo estudo para a luta de nossas próprias edificações. Bem sabemos que o Estado exigirá amanhã nossas vidas. O que fazer? Vamos esquecer essas fatalidades imediatas. Aí ele me diz, essa observação desse jovem caracteriza, de fato, as calamidades morais da sociedade moderna. A ausência de um apoio espiritual estabelece a vacilação moral das criaturas. O sentimento dos homens requer uma base religiosa e a transformação de quase todos os valores religiosos do velho mundo em forças de política transitória deu causa às fundas inquietações contemporâneas. Ele está falando isso. A falta de uma base moral da sociedade, a ausência de um apoio espiritual, levou as pessoas e leva as pessoas à vacilação moral. Né? Os homens precisam ter um sentimento, né, firme de religiosidade. Essa transformação, porque a Europa, no pós-guerra, após a Primeira Guerra Mundial, né, ela perdeu esse pensamento religioso, ela perdeu essa valorização do Evangelho, né? Ela se fechou naquela política, né, do tomar da cá, vamos fazer paz armada, vamos armar nossas fronteiras, vamos nos tornar potências, né, poderosas. Ela se perdeu em tudo isso. E isso levou a quê? Levou às fundas inquietações contemporâneas que estão até hoje presentes. As criaturas, diz Emmanuel, vivem a sua tragédia de pessimismo e descrença, à sombra dos governos de experiências tão penosas às coletividades. Quando você olha para uma ONU hoje, qual é a esperança que a gente tem que a ONU consiga deter essas guerras? Nenhuma, porque ela está... O que tem lá? Primeiro, 5 potências que têm direito a veto. Estados Unidos, França, Rússia, China e os países lá da Europa, né? As Nações Unidas, esqueci o nome, Unidos lá, que junta a Inglaterra e outros países lá. Eu pergunto, esses países são assim, quando um solta um documento pedindo paz, o outro veta. Quando a Rússia solta, os Estados Unidos veta, porque os Estados Unidos não gostam da Rússia. Quando os Estados Unidos faz, a Rússia e a China vetam, porque a China e a Rússia não gostam dos Estados Unidos. E ficam nessa briga. Um faz, outro veta, um faz, outro veta, um faz, outro veta.
E aí dizia assim, precisamos de mais tempo para pensar, como teve lá uma embaixadora. Precisamos de mais tempo para pensar. Enquanto elas estão pedindo mais tempo para pensar, mais gente está morrendo. Mais gente está morrendo, mais gente está morrendo. Né? Então, as criaturas vivem a sua tragédia de pessimismo e descrença. Quem vai conseguir evitar que essas guerras continuem e que novas guerras surjam? A ONU, a Organização das Nações Unidas, fracassou terrivelmente. Fracassou terrivelmente. Quem pode deter isso? Aí ele diz aqui, a sombra dos governos de experiência tão penosa das coletividades encaminham-se com indiferença para a subversão e para a desordem. Quer dizer, as criaturas vivem a sua tragédia de pessimismo e descrença. A sombra dos governos de experiências tão penosas das coletividades, que as coletividades só se veem sacrificadas. E encaminham-se com indiferença para a subversão e para a desordem. Isso era como ele via o mundo em 1938. E hoje, não é a mesma coisa? Hoje, século XXI, nós vivemos uma tragédia de pessimismo e descrença. Não é assim? Quando é que essas guerras vão acabar? É a mesma forma como se vivia lá em 1938. Estamos à sombra dos governos que só têm trazido até hoje experiências penosas para as populações. E estão se encaminhando esses governos com indiferença para a subversão e para a desordem. Então, de 1938 até hoje, gente, são 85 anos. E eu pergunto, o que mudou em 85 anos? Só algumas fronteiras. Mas o espírito bélico das nações continua aí. Os cavaleiros do Apocalipse continuam. Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. Promovendo o quê? A fome, a morte, a peste, a desilusão, o pessimismo, a dor, o sofrimento. Foi isso que aconteceu naquela época. E é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Em 85 anos, pouco mudou. Por quê? Porque, como nós vimos no início, o progresso do homem foi grande, gente. O nosso progresso, em 2000 anos, desde a vinda de Jesus até hoje, foi muito pouco. Como disse Emmanuel, nós estamos mais perto do princípio do que do fim. A gente continua agindo como bárbaros, como seres primitivos. E se a gente não buscar o Evangelho de Jesus, olha, gente, tem muita dor para chegar aí. Tem muita sombra. Porque existe a sombra, ela fica espreita. E elas estão bastante esperançosas. Elas estão bastante esperançosas, gente. Já pensando na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Que a gente sabe que, se acontecer, vai ser muito difícil para todos os países desse planeta. Porque os aparelhos de guerra estão cada vez mais sofisticados. A indústria armamentista está esperando esse momento. Então, a gente tem que se apegar muito ao Evangelho do Senhor, fazer muita prece, procurar aplicar esses ensinamentos para, quem sabe, nós determos essa sanha destruidora que tem envolvido
né? Muita gente. Essa sopa terrível que ameaça a humanidade, trazendo muito sofrimento para todos nós. Então, né? E o item que a gente vai estudar semana que vem é esse aqui, o 21.4. O futuro pertencerá ao Evangelho. Então, vamos botar a data aí, 8/11/23. O futuro pertencerá ao Evangelho. Então, vamos ver como é que isso pode acontecer na semana que vem, tá bem? Ei, Rose, Vale. você falou e me fez lembrar, né, que quando na pandemia mesmo, naquele período mesmo crítico, né, as pessoas cogitaram tantas coisas, né, inclusive de vírus que tinha sido disseminado no mundo, né? Em alguns lugares foi cogitado tudo isso. Daí também, e não fica longe de ser verdade, não, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Também pode ser uma arma de guerra Isso aí. bacteriológica. Bacteriológica. Né, gente? Já foi usado aí em alguns países. Armas químicas, já falamos sobre isso, né? Sim. Puxa. E outras coisas mais, porque o homem é pródigo nessas criações, né? Infelizmente. Isso aí. Então, meus irmãos, né? Vamos aqui agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos refletindo sobre isso, né? Pedir ao Senhor que nos ajude a não permitir que isso ocorra, porque não é só a vontade de Deus, não depende só da vontade de Deus, né? Depende da nossa vontade também. Também. Então, né, e principalmente da nossa vontade, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, que Deus nos dê forças para lutar contra essas forças maléficas, que nós possamos nos apegar bem ao nosso Evangelho e buscar colocar em prática tudo isso que o Mestre nos ensinou, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de todos nós. E agradecendo a Emmanuel, que está nos trazendo esses textos, né, de 85 anos, mas que se tornam tão atuais e que nós possamos, Senhor, agora mais esclarecidos, procurar trabalhar para não permitir que isso ocorra. Que a tua luz, Senhor, ilumine as mentes desses senhores da guerra, para que eles possam ver a verdade e não se permitam enredar por esse mal e materializar esse mal. Que a tua paz, o teu amor esteja sempre junto a nós, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Amanhã teremos, lembrando a todos, a nossa palestra, que será feita pela nossa querida irmã Érica, nossa palestra que vai tratar, né, o tema, porque nós sabemos que amanhã, dia 2, é finados, dia 2 de novembro. Então, nós teremos uma palestra às 18h40, no horário da nossa palestra pública, com o tema Rememorando os Mortos. É o tema de um livro de Joana de Ângeles, tá? O livro de Joana é Rumos Libertadores, capítulo 59. O tema Rememorando os Mortos. É uma palestra, né, onde nós estamos relembrando aqueles nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual, né? Um dia comemorativo, mas relembrando aí o dia de finados, que todos nós, né, ainda nesse mundo, nesse dia, o nosso pensamento fica muito voltado para os nossos irmãos que já regressaram ao plano espiritual. Então, eu estou convidando a todos a estarem presentes amanhã, às 18h40. Teremos nosso estudo Diversidade dos Carismas. Denizão, teremos o ensino de Jesus, né? Não teremos ensino de Jesus. Jesus. Mas teremos Diversidade dos Carismas às 16 horas e depois, às 18h40, a nossa palestra de finados, tá? Então, convite eu passo para todos. E eu mandei o cartazinho hoje, a divulgação, por favor, divulguem, né? Esse tema da nossa palestra de amanhã. Bem, uma boa noite para vocês, uma boa reunião, tá? Que Deus continue nos Boa noite. Tchau, gente, tchau. Fica com Deus, fica com Deus todos. Senhor, nos abençoe. Boa noite.